Então, vamos destrinchar cada um desses 4 passos aqui e como que você pode, destravar a harmonia familiar, como que você pode fazer a limpeza voltada para destravar a harmonia familiar, como que você pode fazer a harmonização e a intenção, tudo voltado para destravar a harmonia familiar. Então, começando pela observação, que é a primeira etapa do método OLE, a gente vai observar, primeiro, 2 coisas muito simples que deixam as pessoas muito irritadas. Primeiro, fios expostos e segundo, bagunça. O que que é o fio exposto? É aqueles fios que estão, sabe quando você tem a televisão, aí você tem junto da televisão o aparelho da NET, da TVA, sei lá, da TV a cabo lá, aí tem o fio da internet junto para ligar o Netflix, aí tem o fio do videogame do teu filho, aí tem o fio das caixinhas de som, um monte de fio emaranhado. Você até embola tudo, joga para trás do armário e fica aqueles fios ali. Todo esse fio emaranhado, os fios, eles mexem muito com as nossas emoções, né? E isso acaba deixando as pessoas mais irritadas. Principalmente se começa a acontecer desses fios ficarem desencapados. Então, às vezes, um fio que o gato foi lá, o cachorro mordeu, e aí o fio ele tá meio desencapado, aquele cabinho do carregador do celular que desencapou, e aí ele tá uma parte aparecendo, né? O cobrezinho ali. Tudo isso, todos esses fios, eles mexem com o nosso sistema nervoso. E aí, quando isso fica exposto na nossa casa, as pessoas elas começam a ser influenciadas por esse tipo de energia. Mexe no nosso sistema nervoso. Então, as pessoas tendem a ficar muito irritadas, muito bravas, muito nervosas. E aí pode gerar muitas brigas, né? Essas faíscas. Parece que está o tempo inteiro saindo faísca na casa de vocês. Então, fios expostos é uma observação super simples que você pode fazer aí na sua casa e ver se isso condiz com o que vocês estão vivendo hoje em dia, né? Outra coisa é a bagunça. O que acontece? A bagunça, ela é um verdadeiro caos, né? Faz muita gente brigar. Por quê? Porque ela deixa a gente irritado, isso mexe profundamente com a gente. Por mais que você não seja uma pessoa super organizada, mas a bagunça, conforme ela vai perdendo o controle, ela vai deixando as pessoas super irritadas, com os pensamentos confusos. E aí, se a gente está mais irritado, a gente já desconta isso no outro. E ainda você vai procurar as coisas, né? E aí você, meu Deus, cadê o meu pente que estava aqui, fulano, você pegou meu pente, fulano, eu tô atrasada, pelo amor de Deus, onde é que vocês colocaram? Eu falei para não tirar o pente daqui. Então, toda essa bagunça, além dela gerar esse desconforto, né, da gente em si, isso também gera muita briga, porque quem que bagunçou? Poxa, eu tô o tempo inteiro limpando essa casa e aí vocês não me ajudam, enquanto eu tô arrumando uma coisa, vocês estão desarrumando outra. Então, a bagunça em si, ela também promove o sentimento e reverbera em muita desarmonia familiar, tá? Agora, indo um pouco mais profundamente no Feng Shui, né? Uma coisa, na verdade, que a gente precisa observar é entre quem que é a harmonia, porque às vezes não é uma coisa generalizada. Às vezes o relacionamento seu com o seu filho, seu com a sua filha, tá tudo bem. O problema é o relacionamento entre você e o teu cônjuge, teu marido, tua esposa, teu namorado, namorada, enfim, né? Ou às vezes é o problema entre pais e filhos. Você com o teu cônjuge está bem, mas ele com o teu filho, né? Ela com a tua filha, você com o teu filho, enfim, entre pais e filhos pode ser o problema. Ou entre irmãos, você com o seu cônjuge se dão bem, vocês com os filhos de vocês se dão bem, mas os teus filhos vivem em pé de guerra, vivem brigando, se batendo, gritando, né? Ou a família em geral. É problema no relacionamento, é problema com os filhos, é problema entre os filhos, a família só briga, se xinga, todo mundo estressado, nem parece que é uma família isso aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar é harmonia entre quem? Porque existem aspectos diferentes que podem desarmonizar esses tipos diferentes de relacionamentos, tá? Então, é o que a gente vai destrinchar aqui, mas existem aspectos diferentes que afetam os cônjuges, aspectos diferentes que afetam pais e filhos, aspectos diferentes que afetam entre irmãos e família em geral também. Bom, mas seguindo então, a gente viu sobre a observação, que é a primeira etapa do método OLE. A limpeza, a segunda etapa do método OLE, é quando a gente vai trabalhar sobre as crenças limitantes, limpezas energéticas e limpezas
físicas. Então, o que são essas crenças limitantes? A energia das pessoas, ela reverbera, né? As nossas emoções, elas geram uma energia. Se eu estou nervosa, isso gera uma energia em volta de mim. Tanto que às vezes a gente chega perto de uma pessoa, a gente nem sabe que ela está brava, mas chega e fala: eita, tem alguma coisa errada, né? A gente já sente a vibração daquela pessoa, já sente a energia daquela pessoa, porque as nossas emoções, elas geram vibrações. Por isso que a gente tem que fazer também a limpeza de crenças, né? Crenças limitantes. E aí, com relação à família, existem várias crenças, né, que a gente pode ter, né, que a gente pode, digamos assim, alimentar, né? Às vezes você tem alguma crença aí com relação à sua família e você continua alimentando cada vez mais isso, né? Por exemplo, é, crenças limitantes com relação ao relacionamento, né? Então, quais são as questões das crenças? Por exemplo, se você não está num relacionamento, se separou, né? Achar que nenhum relacionamento dá certo, que hoje o casamento não funciona mais, que nenhum homem é fiel, que não dá para confiar em ninguém, né? Ou que o teu filho é difícil, que os problemas na tua família nunca vão ser resolvidos, que é normal, né? Ah, esse aí acho que é a pior crença, normalizar os problemas da sua família. Normal a sua família não se comunicar bem, que você não consegue mudar, que você já fez de tudo para mudar, que é egoísta da tua parte você colocar suas necessidades por primeiro, que os problemas familiares devem ser mantidos em segredo, né? Isso aí esconde no pano, dentro de casa vocês se matam, né? A harmonia familiar não é importante, que mostrar emoção para tua família, para o teu marido é sinal de fraqueza, conversar, ele não gosta de conversar, né? Então você tenta nem demonstrar emoção para ele, que não é possível ter uma família sem conflito, que toda família briga, que a verdadeira família, a harmonia familiar é mito, né? É um sonho, é só a família de margarina que tem essas coisas, né? De comercial de margarina, que cada membro da família deve se virar sozinha, que discutir é bom, é uma maneira de vocês resolverem os problemas de vocês, que é tarde demais para melhorar as relações, teu casamento já foi pelo buraco mesmo, já não dá mais tempo de salvar ele, que você não é boa o suficiente para sua família, que as famílias felizes não têm problemas, que você não merece uma família amorosa, né? Ou que você não pode influenciar na paz da sua casa, é problema do teu marido com o filho, como é que você vai influenciar isso, né? Então você começa a acreditar nessas situações de que você não consegue mudar isso, ou que é normal, né, normalizar esses problemas. E a primeira limpeza que a gente faz no Feng Shui, no método Olho de Feng Shui, é justamente a limpeza de crenças, para a gente eliminar esses pensamentos e substituir eles por pensamentos diferentes. Não só pensamentos, mas a gente vibrar de maneira diferente, a gente realmente manifestar energias e emoções diferentes que façam a nossa família ficar mais unida, que façam a gente conseguir resolver essas situações, né? Outro exemplo, limpezas energéticas. Quando você briga com teu marido, com teu filho, quando você grita, quando você se sente culpada depois de uma briga, quando você se separa, né, de um relacionamento amoroso, toda essa emoção que acabou sendo gerada por esses conflitos, ela fica impregnada nas paredes, nos móveis, nos objetos da sua casa. E se não é feita uma limpeza energética, isso aí vai ficar reverberando. Você começa um outro relacionamento, vai tender a seguir o mesmo caminho do que o relacionamento anterior. Você começa, você briga com seu filho, mas vive um looping. Vocês sempre brigam sobre a mesma coisa. Você fala, meu Deus, eu não aguento mais te falar sobre isso, porque a gente sempre briga da mesma coisa, né? Então parece que vocês vivem num looping, justamente porque tem energia impregnada aí na casa de vocês. Enquanto não for feita uma limpeza energética, isso vai continuar reverberando. Ou ainda, né, influência dos moradores anteriores. Por exemplo, você vai morar na casa onde tinha um casal lá. E aí, esse casal acabou se separando. E aí, eles saíram desse apartamento, saíram dessa casa. E aí, você, com a tua família, vai morar nessa casa. O que, que pode acontecer? De você e o teu cônjuge começarem a se separar também. Por quê? Porque a energia da separação, a vibração da separação, está impregnada naquela casa. Até que seja feita uma limpeza energética, esse local vai vibrar justamente na separação, né? Então, limpezas energéticas também entram nessa etapa de limpeza. E limpezas físicas, que é desapego. Por exemplo, se separou,
desapegar de roupa de cama, a própria cama em si, né, objetos do relacionamento anterior, fotografia, né, cartas, presentes que tenha ganho de um relacionamento anterior ou relacionamentos conflituosos, né. Fazer esses desapegos também ajuda você a, desvincular.